Nessa aula eu quero conversar com você sobre um tema muito delicado: crítica, como lidar com ela. O líder precisa aprender a lidar com a crítica. Até porque liderança, gente, não é um concurso de popularidade. Se ninguém está te criticando, tem uma coisa errada. Sabe por quê? Porque à medida que você caminha e encontra sucesso na sua jornada de liderança, naturalmente algumas pessoas vão tentar puxar o teu tapete, derrubar você. Isso não pode te abater. Você tem que ser forte, resiliente para lidar com as críticas. É claro, você precisa saber distinguir o que é crítica construtiva e o que é crítica destrutiva. O nome já indica. A crítica construtiva é aquela onde de repente alguém que gosta de você, mas percebe que o teu trabalho não está legal. E ele vai lá com muito amor, com muito carinho, querendo ver o seu melhor, te aconselha, diz, olha, vai por aqui, não vai por aqui, isso aqui não está legal, para ver você crescer. De outro lado, a crítica destrutiva é aquela que tem uma pontinha de ciúme, de inveja, de alguém que quer estar no seu lugar, que só vê defeito nos seus projetos, que critica tudo pela frente, que acha que se estivesse no seu lugar faria melhor do que você. Então assim, você tem que ter maturidade para ouvir tudo e reter aí o que é bom. Até porque a crítica ela pode te ajudar no teu crescimento também como líder, inclusive evitando alguns erros que talvez você, mesmo na melhor das intenções, você não esteja de repente percebendo. Eu tenho uma história que eu gosto de contar nas minhas palestras, eu ouvi e replico essa história de um grupo de sapinhos que estavam em uma competição. Vamos dizer aí que uma São Silvestre dos sapos. E tinha lá sapos mais fortes, atletas, experientes, sapos mais preparados. Também tinha um sapinho lá que ninguém acreditava. Raquítico, ninguém dava muito valor a ele, não tinha muita experiência em algumas competições. E o vencedor da prova ganharia, obviamente, um prêmio muito bacana. Os sapos estavam lá ansiosos, querendo chegar na reta final, ganhar aquela premiação. A largada foi dada e todos saíram pulando, né, em disparado, os sapinhos, enquanto aqueles mais preparados se sobressaíam, aquele sapinho lá, como eu disse, improvável, ele dava seus pulinhos mesmo lentos, mas devagarzinho completando a prova. Só que como em todas as competições, os organizadores também colocaram alguns obstáculos na prova, mas não eram barreiras físicas, como acontece aí, como nós vemos nas competições onde humanos, né, onde pessoas participam. E sim, os obstáculos eram insetos. A organização da prova soltou milhares de bichos na pista da corrida. E se tem uma coisa que tira a atenção de um sapo é inseto. Então o barulho daqueles insetos tirou a atenção dos competidores. Eles começaram aqui a devorar, a comer aqueles bichinhos. Devia estar muito gostoso, né? Mas enquanto aqueles atletas se distraíam comendo os pequenos bichinhos, os insetos, com o barulho deles, aquele improvável sapinho, que ninguém dava nada, continuou a sua trajetória, cumprindo a sua missão, correndo em busca do seu objetivo. E quando os outros sapos perceberam, o sapinho já estava lá, chegando na reta final e não puderam mais alcançá-lo. E aí, obviamente, todos ficaram surpresos, né, com aquela façanha. As emissoras de TV, diz a história, que vieram lá para cobrir aquele evento e correram para entrevistar o sapo, saber como é que ele tinha ganhado aquela competição. E chegando lá, descobriram que aquele sapinho era surdo, ele não ouvia. O que a gente aprende com isso? Nós aprendemos que no meio da nossa caminhada de liderança, nós não podemos parar diante do que falam ou do que pensam de nós. Nós não somos melhores que Jesus. E ele, como o maior líder de todos os tempos, foi caluniado, Jesus foi pisoteado, foi cuspido na cara, sofreu morte de cruz e mesmo assim ele se manteve como calado, porque ele sabia que ele tinha uma missão a ser cumprida. Então ele tinha que fugir das distrações, dos barulhos dos insetos. Tem hora que a gente tem que se fazer de surdo, né? Eu não estou dizendo isso de forma pejorativa. Estou dizendo que para a gente não se abater, precisa de repente deixar para lá. Estão falando? Deixa para lá. Não é para você se tornar indiferente com as pessoas que te criticam, fazer cara de deboche delas. Mas ouça, agradeça, retenha o que é bom e o que não for bom, esquece, né? A vida segue. Agora, tem críticas que são importantes, né? É o que eu falei, tem críticas que são excelentes oportunidades para a gente crescer, para a gente melhorar ministerialmente falando, nosso trabalho como liderança, o ponto de vista de alguém que olha de fora, ele é muito importante. Às vezes são pequenos detalhes que você de repente lá não está percebendo e aos poucos o seu projeto está indo de água abaixo, porque falta alguém te orientar.
Então valorize as pessoas que chegam para você, fazem uma abordagem crítica e têm coragem de mostrar um ou outro ponto defeituoso que não está indo bem. Inclusive, dê liberdade para a sua equipe para não ficar acanhada de apontar erros simplesmente porque você é o líder. Agora, como crítica nunca é algo de se lidar, mesmo que construtiva, eu vou te dar aqui algumas dicas especiais para você, como líder, saber como administrar melhor essa questão das críticas no seu ministério. Olha, quando vier uma crítica, não se faça de coitado, não se faça de vítima da situação. As pessoas, na verdade, elas acham muito difícil respeitar um líder que se vitimiza em tudo. Quando o líder, quando ele usa esse jogo de vítima, ele expõe, na verdade, o quê? Uma falta de maturidade. Na mente das pessoas fica aquela interrogação. Bem, será se ele tem realmente capacidade para suportar a pressão? Por quê? Porque se um probleminha tão pequeno como esse, ele já se abalou assim, imagina quando vier aí uma situação maior, como é que vai ser. Então, nós percebemos que Deus ele vai nos tratando, né? Existe um processo em nossas vidas. Deus, por exemplo, já sabia que José seria o governador do Egito, mas ele ficou lá 13 anos na escola de Deus, passando por um processo, um treinamento. Ele foi ser escravo, ele foi trabalhar na casa de Potifar, ele foi caluniado. Por quê? Porque ele não quis se deitar lá com a mulher do patrão, recebeu muitas críticas, foi para a prisão, mas tudo isso era Deus preparando José, forjando o caráter dele para o que Deus tinha para fazer. Deus precisava primeiro tratar ele em um determinado período para depois colocar ele na posição que Deus gostaria. Eu vou ser sincero com você. Eu, por exemplo, eu já apanhei muito, se posso usar essa expressão, né? Já fui muito confrontado na minha liderança. Inclusive com crítica de gente que eu admirava muito. Quando vem uma crítica de alguém que você tem apreço, meu Deus, isso é como uma facada no coração, isso dói muito. Mas hoje eu participo de uma liderança nacional de juventude, como um vice-líder nacional. Eu vejo onde Deus, por bondade, me colocou e eu entendo que eu precisava passar por esses processos. Comecei sendo líder na minha igreja local, fui 6 anos, Deus me forjou, depois fui para uma liderança estadual na minha convenção e depois de alguns anos Deus me colocou para servir a minha convenção geral também, numa posição de vice-líder nacional dos jovens, né, auxiliando o líder geral. Agora imagine se eu tivesse o tempo todo me vitimizando, coitadinho de mim, não vou fazer isso porque ninguém me apoia, o povo me critica, o pastor não me apoia, eu trabalho de graça, ninguém me reconhece. Escuta só, você não trabalha realmente para homens não, você trabalha para Deus e pronto. Então, não se vitimize, tenha resiliência e cabeça sempre pensando nas coisas de Deus. Quando você for confrontado com críticas, a dica para você é recue, avalie a situação. Seja paciente, não reaja no impulso. Tem muito líder que às vezes fica querendo se defender, fica preocupado demais com a sua reputação e acaba reagindo na hora de uma forma exagerada, em vez de avaliar, de observar como é que está a situação. Líderes de verdade precisam praticar a paciência quando são confrontados com críticas e mostrar paciência, tranquilidade. A crítica vem e vai. E o que vai gerar respeito, a seu respeito diante das pessoas que você lidera, é a forma como você as lidera. Se você for uma pessoa muito alterada, você certamente vai deixar os seus liderados inseguros. Não se importe demasiadamente com as críticas. Não leve isso para o lado pessoal. Quando você leva a crítica muito para o lado pessoal, se torna mais difícil você alcançar seus objetivos e também os objetivos das pessoas que você lidera. Isso porque você vai estar tão preocupado com as críticas que você vai o quê? Deixar de produzir para o reino. Liderança, eu sei, gente, não é uma missão fácil e você precisa saber como lidar com as críticas. Os líderes que levam tudo para o lado pessoal geralmente têm uma liderança muito curta e Deus não deseja que isso aconteça na sua vida. Entenda a crítica como momentos de aprendizagem. Abra sua mente para corrigir o curso, né, da sua história, do seu ministério ao longo do caminho. Uma liderança eficaz exige que você se renove continuamente, né, você se reinvente. Você pode, inclusive, ter experimentado sucesso lá no passado, no outro trabalho, no outro cargo que você desenvolveu. Parabéns.
Mas liderança exige que você esteja sempre investindo em si mesmo para que você possa se tornar um agente de mudança cada vez melhor na vida das pessoas. A dica é: transforme críticas em oportunidades para você melhorar. Mantenha o foco. Uma das qualidades mais importantes da liderança é ser um bom ouvinte. Isso se aplica tanto, se não mais, quando você está sendo criticado. Tá bom? Então fica com essa dica, a gente termina a aula por aqui e até o próximo vídeo.